Amém. Graça e paz, amados. Graça e paz, amém. Amém. Você que está ouvindo aí a nossa, ouvindo não, participando, né, do nosso culto também. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa, que tudo que nós fazemos aqui, estamos cultuando a Deus, alcance o seu coração e você também possa cultuar a Deus juntamente com essa comunidade que aqui está presente. Amém? Nós temos alguns recados ou avisos bem importantes. Nós, em setembro, nós vamos começar a nossa campanha, né? Já falei aqui de manhã e volto a repetir. Nós estamos recomendando a leitura do livro Juntos Somos Melhores, e a gente vai ler junto, tá bom? Mas a gente já pede para que você adquira o livro. Nós não conseguimos adquirir em grandes quantidades por um bom preço, né? E nós vimos que é mais vantagem as pessoas comprarem esses livros individualmente em sites, seja a Livraria Cristã, na Amazon, enfim, muitos sites. Hoje eu recebi a informação de que está R$16, né? Então você encontra por R$16. Eu só não sei o site, uma menina, a Aurinês me falou de manhã. Mas enfim, então, por favor, queridos, adquire esse livro. Nós queremos que você, juntamente com a igreja, nós vamos fazer esta campanha começar, e aí a gente já quer que você então adquira o Juntos Somos Melhores do Rick Warren, tá bem? Então, aproveite aí as promoções. Nós tínhamos alguns livros, nós já vendemos aqui na igreja, então você adquira para a nossa campanha. É muito importante. Vamos adquirir o hábito da leitura. Nós temos um desafio de sermos leitores, nós temos um desafio de, como igreja, como comunidade, ser uma comunidade que adora, mas uma comunidade que lê e que aprende a ler também para adorar melhor, para ser igreja melhor. Amém? Então, dado esse aviso, eu acho que só esse. Eu queria parabenizar também o casal que está fazendo 1 ano hoje, gente, de casamento. Olha que bonitinho. O Ângelo e a Yara, né? Nós queremos celebrar com vocês. É hoje mesmo, né? De 1º de agosto. Parabéns. Celebramos as bodas, não sei nem de que, 1 ano. Papel. Está começando, papel. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Sempre aqui na igreja nós gostamos de celebrar as bodas, de falar, porque a mídia e a própria igreja, às vezes nós damos tanto ibope para os que não dão certo, né? Para os casamentos que não dão certo, mas nós queremos celebrar aqueles que honram o Senhor com a sua vida, com o seu casamento. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, viu? Muitas e muitas outras bodas, eu sei que vocês vão celebrar juntos, nós vamos celebrar com vocês. Amém? Amém. Então, vamos lá para a nossa ministração de hoje. Hoje, nós damos continuidade. Vocês sabem que a gente está numa série de ministrações, né, em todos os nossos campos. Então, hoje nós estamos falando sobre arrumando a bagunça da minha vida, e hoje é a segunda ministração. Semana passada nós falamos arrumando a bagunça da minha vida, gerada pelo sofrimento. Quem ouviu a mensagem? Quase todo mundo, né? Algumas poucas pessoas não ouviram, então todos os nossos campos foi essa ministração. Semana passada, eu acho que eu estive ministrando no Recanto, foi isso, Helenisa? Foi, né? Que a Helenisa estava lá, eu estou lembrando dela. Então, nós falamos, né, sobre a bagunça que o sofrimento gera e que nós precisamos, então, arrumar essa bagunça, né? E hoje nós vamos falar a bagunça gerada pela ira. Pela ira. Então, é um tema bem oportuno. Nós falamos um pouquinho do capítulo 2 de Colossenses, que é o tema dessa série de mensagem, né? O apóstolo Paulo, escrevendo essas cartas aos Colossenses, ele diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Né? Então, ele fala de ordem. Na semana retrasada, nós tivemos uma palavra também aqui, o pastor Bruno trouxe, e nós reproduzimos também todos os nossos cultos durante o dia, né, da tarde, falando que Deus é um Deus de ordem, não é? Deus é um Deus padrão e Deus é um Deus de qualidade. Então, acho que vem colaborar, né, para esse tema que nós resolvemos tratar aqui. Então, queremos botar em ordem muitas áreas da nossa vida, né? Não só as áreas que estão internas, mas áreas que estão externas.
E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem um cômodo ou algo na sua casa que está lá parado há muito tempo, precisando assim de botar em ordem? Poucas pessoas, né? Então, graças a Deus, somos organizados, porque lá em casa estou precisando de muita coisa, colocar em ordem. Então, coisas quebradas, coisas fora de ordem. Nós entendemos que toda desordem, toda coisa fora de ordem, ela gera prejuízos. Por exemplo, lá em casa a gente está com um problema que tem um cano quebrado dentro da parede, a gente está tendo que fechar a torneira, né, porque fechar o registro, porque está saindo água, a gente precisa chamar um pedreiro para quebrar uma parede, né, então a gente precisa colocar isso, organizar, porque é uma bagunça, e toda bagunça gera desperdício, e toda bagunça pode trazer prejuízos, não é? Então, por isso, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, o nosso mundo em ordem. Existe um livro também muito poderoso a esse respeito, que é um livro que tem o tema Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. Então, se você quiser também adquirir esse livro, ler, ele fala sobre colocar em ordem o mundo interior, e isso vai se refletir no nosso mundo exterior. Então, durante essa campanha, nós temos esse desafio de trazer ordem, de colocar em ordem áreas da nossa vida que estão bagunçadas, né, e por algumas causas. Então, às vezes, o sofrimento gerou essa ordem, e hoje nós vamos falar dessa bagunça que muitas vezes a ira, por conta da ira, como tratar a ira, porque ela também pode trazer uma desordem, um problema sério, seja para a nossa vida, seja para a nossa família, seja para os nossos relacionamentos, tá bom? E aí nós falamos da vida interior e da vida exterior. Então, são essas duas coisas, tá bom? Então, nós vamos ler Efésios, capítulo 4, verso 26. E essa linguagem que eu vou ler primeiro aqui, é na Bíblia Vida, né? E é uma linguagem bem atualizada, bem legal, porque esclarece muito sobre isso. Diz assim: quando estiverem irados, não pequem. Então, outra tradução diz, ireis, mas não pequeis, né? Mas essa tradução diz, quando estiverem irados, não pequem, alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não deem oportunidade para o diabo. Esse texto aqui, por si só, e principalmente nessa linguagem, ela é autoexplicativa, porque ela diz que nós, quando estivermos irados, porque a ira é uma realidade, a gente fica irado, né? A gente demonstra ou não, mas a gente fica irado. Então, a ira é algo que vem do coração do homem, e a gente vai falar aqui o conceito de ira, né, segundo o dicionário. Mas ainda quando estivermos irados, é possível a gente não pecar, porque se nós alimentamos a ira, nós alimentamos o rancor. E se a gente deixa, olha o que esse versículo está dizendo, se a gente deixa o sol se pôr sobre a ira, ou seja, se a gente não resolver a nossa ira antes que o sol se vá, antes que o sol se ponha, o que a gente está fazendo? A gente está dando a oportunidade para o diabo entrar na nossa vida. Então, veja que a Bíblia, o apóstolo, escrevendo aos Efésios, essa carta aos Efésios, ele fala do problema que é a ira. Assim como o pecado, assim como a ferida, a ira é um terreno fértil onde o diabo age. E é por isso que muitas vezes a gente ouve notícias de pessoas que, num acesso de ira, cometeram crimes ou ações violentas. Porque se deixa tomar pela ira. Se a gente não tratar a ira, conforme diz a Bíblia, e a Bíblia diz, é algo que precisa ser rápido. Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, nós ficamos irados de manhã até a tarde, a gente tem que resolver a ira. E a Bíblia diz que se a gente não tratar dessa forma, o que acontece? Nós estamos abrindo portas para a ação maligna, para o diabo entrar. Nós estamos dando lugar ao diabo. É isso que esse versículo está dizendo. Então, se a gente não resolver logo, se a gente não tiver a prontidão de resolver a ira, a gente dá oportunidade para o diabo agir nos nossos sentimentos,
trazendo rancor, alimentando o rancor, né, gerando ódio, né, porque a ira guardada ela gera ódio, e a Bíblia diz que aquele que odeia, ele se torna como um assassino. Então, quem odeia é um assassino, e a gente sabe as consequências, a gente sabe o que a Bíblia fala a respeito do assassino, que não herdará o reino dos céus. Então, veja como é grave a questão da ira. E aí a gente vai entender, a única forma da gente ser protegido contra a ira é a gente agir prontamente contra a ira, tá bom? Em outra versão vai dizer, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, né? Não deem lugar ao diabo. Então, a forma de nós sermos protegidos contra a ira é a gente tratar a ira de maneira radical, né? Taxativa e logo, não é? Então, muito diligente, muito rapidamente, tá bom? E aí nós vamos tratar sobre isso, tá? E é interessante algumas frases sobre a ira. Abraham Lincoln, não foi Abraham Lincoln, perdão. Primeiro, nós vamos ler aqui, Abraham Lincoln falou sobre amor, tá? Eu tenho uma citação dele que ele fala sobre perdoar e amor, mas eu estava procurando aqui a citação do Benjamin Franklin. Benjamin Franklin disse assim, a raiva nunca é sem motivo, embora raramente é um bom motivo. Então, ele fala da ira, da raiva, né? E eu acho interessante isso, que ela nunca é sem motivo, porque a ira ela tem um motivo, mas raramente ela é um bom motivo. E existe um poeta, filósofo italiano do século VI a.C., ele diz assim, que a ira é uma loucura temporária. Então, a ira é uma loucura temporária. Quando a gente vê alguém muito irado, né, você olhando de longe, de repente você pensa que aquela pessoa é louca. Ela perdeu o juízo, porque é exatamente isso que acontece. A ira nos tira a razão, a ira nos tira a racionalidade. Então, a ira nos faz agir como loucos. E aí é por isso que a gente precisa tratar a ira da forma que tem que ser tratada. Para vocês terem uma ideia, o portal de notícia do UOL, ela disse que durante a pandemia, e já que semana passada a gente falou um pouquinho, né, sobre esse período da pandemia, algumas coisas que ficaram desorganizadas, mas é interessante que diz que cresceu abundantemente, extraordinariamente, o número de boletins de ocorrência registrados contra, ou tratando, né, a questão da agressão e da violência, sobretudo a violência doméstica. Então, as pessoas, por conta claro que não só por conta da pandemia, não é? Mas o fato de ficarem mais em casa, a ira, né, se revelou de uma forma mais extraordinária. Então, a possibilidade também, né, das pessoas fazerem esse registro de forma eletrônica trouxe à tona algo que acontece com muita frequência, que é essa ira exacerbada, tá? Que é essa ira pecaminosa. E aí a definição da ira, que eu vou trazer aqui, diz que a ira é um intenso sentimento de raiva, olha só, ódio, rancor, ou um conjunto de fortes emoções e vontade de agressão. Então, quando a gente fica irado, né, a vontade que a gente tem é de agredir, geralmente derivada de causas acumuladas ou traumas. Então, ela pode ser vista como uma cólera, ou um sentimento de vingança, de fazer com que aquela pessoa que trouxe à tona a nossa ira, não é, ela se dê mal. Então, um sentimento de vingança, uma vontade frequente, tida como incontrolável, dirigida a uma ou mais pessoas por qualquer tipo de ofensa ou de insulto. Então, a ira ela é uma explosão forte de um sentimento ruim. Então, muitas vezes proveniente de uma contrariedade, às vezes de uma desilusão, às vezes de um acontecimento inesperado, ruim, ou uma inconformidade com algo que aconteceu, que fugiu do nosso controle, ou da nossa vontade, enfim, ou frustrou as nossas expectativas. Então, é interessante a gente lembrar que quando surge a ira, a gente é tomado de uma emoção que, como eu disse, a gente perde a racionalidade.
Então, deixando de fora o juízo, não é? O que é racional, o juízo normal, e potencialmente podemos cometer erros graves, e alguns sem ter conserto depois, e muitos vão nos trazer arrependimento, mas muitas vezes a gente não consegue mais voltar atrás do que fez, ou então a gente vai ver as consequências daquele momento de ira. Então, quando muito forte, a ira, ela pode se converter em ódio. Em ódio. Então, se a gente não tratar a ira, facilmente a ira pode se tornar em ódio. E o que faz a pessoa querer, pelo uso da razão, se vingar e compensar o que sente de ruim. E sentindo prazer em obter o êxito. Então, veja como a ira pecaminosa pode se tornar um problema. Porque, às vezes, a ira, quando a gente não trata a ira, a gente pode, à medida que a gente não trata a ira, e isso vai se acumulando, a gente vai tendo prazer de ver aquela pessoa, ou, enfim, aquela situação, não é? Então, a gente vê o êxito da nossa ira, a vingança, o mal de alguém, e a gente pode ter prazer, sentir prazer. Isso é tão importante a gente falar, porque é interessante, na história do povo hebreu, por causa do seu pecado, Deus tratou o povo hebreu com muitas outras nações. Então, por exemplo, o povo hebreu foi levado como cativos para a Babilônia. A gente vê alguns povos tratando com dureza, e o próprio Deus levantava aquele povo, então, para tratar a nação, a sua nação. Mas é interessante, quando você vai ler na Bíblia, o prazer que aquela nação tinha de tratar os hebreus, ou de fazer com que o povo hebreu sofresse, Deus também os punia por aquilo. Então, todas as vezes que nós sentimos prazer em maltratar, né, em justificar a nossa ira, em vingar, isso se torna prejuízo para a nossa vida. E aí nós vamos ver alguns versículos, o que a Bíblia fala sobre a ira. Mas aí eu não posso dizer para você que toda ira, no sentido de inconformidade ou inconformação, é pecado, ou é destrutiva. Porque a Bíblia diz da própria ira de Deus. Nós vemos em João 2,15, um momento em que Jesus ficou extremamente irado. Olha só, então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Esse texto fala de um momento em que Jesus chegou ao templo e o povo estava fazendo daquele templo um comércio. Porque o templo era o lugar do sacrifício, o templo era o lugar de adoração. E cada um levava as suas ofertas para serem sacrificadas. E a Bíblia diz que cada um dava segundo as suas posses. Então, os animais eram sacrificados, as pessoas mais pobres levavam pombas, né? As pessoas que tinham mais condições levavam um cordeiro. Mas os sacerdotes, eles proibiam as pessoas trazerem os seus cordeiros de casa, muitas vezes. Então, eles vendiam esses, não só os animais, mas como os bolos, ou enfim, tudo aquilo que era ofertado, e eles vendiam aquilo com preços superfaturados, a fim de ganharem dinheiro. Então, o sacrifício não era para trazer o dinheiro, o sacrifício era para apagar o pecado. Mas os sacerdotes que cuidavam do templo, eles conseguiram fazer do templo um lugar de comércio. E Jesus, ao entrar no templo e ver aquela situação, o que Jesus fez? Ele se irou, ele derrubou as mesas onde eles ficavam trocando, fazendo essas trocas. Jesus então se irou e Jesus falou: vocês não podem fazer da minha casa, da casa do meu pai, um lugar de comércio. Então, a própria ira de Deus se justifica. Você sabe por quê? Porque a ira de Deus normalmente é para preservar os seus princípios e os seus valores. Se você for olhar, todas as vezes em que Deus se irou, em que foi manifesta a ira de Deus, Deus queria preservar, que seja a mim e a você, que fosse preservar o mundo ou preservar os seus princípios.
Então, a ira de Deus, ela se manifesta. Então, não existe só a ira, e vamos dizer assim, a ira negativa, mas existe uma ira construtiva, uma ira positiva. E a gente, às vezes, não sentir essa ira também é pecado. A ira contra todo tipo de injustiça expressa revolta contra a injustiça. Gente, a gente vê o mundo como a gente vê hoje, pessoas sofrendo na mão do inferno, na mão do diabo. Isso tem que nos causar uma ira. Isso tem que nos causar uma indignação. Não é possível a gente conhecer a Deus e ver tanto sofrimento no mundo e achar simplesmente tudo muito normal e que as coisas são assim mesmo. É por isso que nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo. Para levar Jesus às pessoas. Para dizer que existe algo além, algo a mais. Que existe vida. Então, essa ira, essa indignação da injustiça, do sofrimento, deve haver dentro de nós. E essa ira é uma ira positiva. É uma ira de preservação. E é por isso que nós precisamos entender. Então, essa ira que se acende contra todo tipo de mal. Nós precisamos nos irar contra o mal. Nós precisamos nos indignar contra o pecado. Não só o pecado dos outros, mas o nosso, inclusive. Nós precisamos nos indignar quando a gente vê que Deus não está sendo glorificado. E essa é uma das grandes características da ira construtiva. Por que nós nos iramos? Quando Deus está sendo ultrajado, será que nós nos iramos? Será que nós nos indignamos? Nós vivemos num mundo onde as pessoas iram a Deus constantemente. Onde as pessoas falam mal de Deus, onde as pessoas confrontam a Deus. Só que a gente não pode mais confrontar as pessoas, não é verdade? Daqui a pouco, como eu disse, vai ser crime, né? A gente confrontar e talvez trazer uma palavra como essa. Então, essa ira é uma ira positiva, onde nós nos indignamos contra a ação do inferno. Sabe, quando a gente vê alguém na mão do diabo, a gente tem que se indignar. A gente tem que orar. Sabe, quando você vê uma prostituta, quando você vê uma pessoa, um filho abandonado, sabe, nós devemos nos indignar contra esse espírito de orfandade que há na nossa geração. Quando nós estamos aqui, nós vamos ter a rede Homens no Topo, há uma indignação em nosso coração, enquanto cristãos, enquanto pastores, porque os homens precisam se posicionar, porque as mulheres estão se vingando, viu, gente? As mulheres se vingaram. Já estou pedindo a Deus, eu quero escrever um texto sobre isso. Vocês sabem que agora existe uma lei, já foi sancionada, né? A lei contra qualquer tipo de... Como é que é? Eu esqueci a palavra, né? Mas qualquer tipo de emocionalmente, né? Se você tratar uma mulher, né, de forma indigna, enfim. E aí nós precisamos estar atentos, porque daqui um dia vai ser pecado ser homem. Vai ser pecado ser homem. Você vai ser homem, é pecado ser homem. E nós precisamos nos indignar. Nós precisamos estar como igreja atentos a essa ação do inferno contra a masculinidade, contra os homens. E é claro, isso reflete também na mulher, reflete na criação dos filhos, reflete na nossa família. Nós precisamos nos indignar enquanto igreja. E essa ira é uma ira construtiva. E essa é uma ira que Deus quer. Mas existe uma ira destrutiva. Como é que nós podemos identificar essa ira destrutiva, essa ira pecaminosa? E é por isso que o escritor Paulo vai dizer, quando estiverem irados, não pequem. Então, o que é isso? Que ira é essa? Esse tipo de ira acontece quando nós defendemos o nosso ego. É quando a gente está defendendo o nosso ego. Não, a nossa ira não é porque nós estamos corrigindo uma injustiça. É quando nós estamos atacando alguém ao invés de atacar o erro. É quando nós fomentamos o sentimento de ira.
É quando a gente alimenta, a gente guarda e a gente espera a vingança acontecer. Porque alguém disse que a vingança é um prato que se come frio. Né? Não sei o que é isso, mas deve ser porque a gente tem que esperar a hora certa. Talvez seja essa a cultura de alguém que se alimenta da ira. Então, todas as vezes que nós nos iramos, que não seja por uma injustiça, que não seja porque o reino de Deus está sendo comprometido, os valores do reino de Deus estão sendo afrontados, mas eu peco quando eu me iro, quando o meu ego está sendo simplesmente confrontado. Essa é uma ira pecaminosa. Mas nós temos aqui o projeto, o programa, 30 semanas, inclusive aqui na igreja, para a gente descobrir, muitas vezes, iras que a gente não sabe que a gente é. Se eu perguntar aqui, você se considera uma pessoa irada? Eu diria que 90% das pessoas diriam que não. 90% das pessoas diriam que não. E o 30 Semanas é um programa maravilhoso, porque eu descobri que eu era uma pessoa irada. Mas a minha ira não é uma ira externa, que externaliza, mas uma ira interna. Mas uma ira que eu explodia por dentro. E Deus, então, me mostrou isso nesse programa. Então, é por isso que eu estimulo você, não é, a buscar essas verdades, você que não fez o 30 Semanas, e também você buscar na palavra de Deus, não é, você buscar na palavra de Deus. Então, essa ira destrutiva, ela se revela quando nós defendemos o nosso ego, como eu disse, e não para corrigir uma injustiça. A ira destrutiva, ou uma ira pecaminosa, é quando a gente parte para o ataque da pessoa, ao invés de atacar o erro dela. Então, a gente se indigna demais com a pessoa, ou com as pessoas, e a gente corta relacionamentos, e a gente abre mão de relacionamentos que são bênção para a nossa vida, por causa da ira. Isso é uma ira pecaminosa. Então, nós precisamos entender, né, que a ira pecaminosa é uma ira que não é fruto, né, de uma indignação com uma injustiça ou com a afronta da palavra do reino de Deus. Mas quando nós indignamos, às vezes porque uma vontade minha, né, não foi satisfeita. Às vezes porque é um capricho meu. Às vezes porque alguém pensou diferente. Às vezes porque alguém feriu o meu ego. E eu convido você a fazer uma análise das vezes que você fica irado e que você foge do controle. Faça, então, uma observação e perceba quando é que você fica mais irado. E você vai descobrir um padrão. E que 90% das vezes não são motivos nobres, são muito mais motivos egoístas. Então, a gente precisa evitar e tratar a ira destrutiva. Porque senão a ira vai se acumulando e ela vai se tornando um fardo e ela vai se transformando em ódio, conforme eu já falei aqui. Então, cuidado com seus pensamentos. Cuidado com o acúmulo de ira e de indignação. Porque a qualquer momento isso pode explodir, se tornar um problema. E algumas situações irreversíveis. Pastora, Deus não muda, tudo muda. Mas eu já vi gente matar o outro na hora da ira. Essa é uma situação irreversível. Quantos maridos mataram as suas esposas, suas mulheres? Quantos pais fustigaram seus filhos ao ponto de trazer traumas por causa da ira? Então, são situações que a gente muitas vezes não pode voltar atrás. A gente não pode voltar atrás, não pode voltar lá e refazer de novo. Então, a gente precisa ter cuidado. Provérbios 19, 11, diz assim que a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sabedoria lhe dá paciência. Precisamos aprender a ser sábios. E aí, ele continua o versículo e diz assim: sua glória é ignorar as ofensas.
Então, alguém que se torna sábio, à medida que nós nos tornamos sábios, à medida que nós vamos amadurecendo, vamos nos tornando pessoas maduras, a gente vai ignorando as ofensas. Ignorando muitas das ofensas, muitas coisas boas. Por que nós nos indignamos tanto? E essa foi a pergunta de Deus para Caim. O que está acontecendo, Caim? Porque você está tão indignado. Porque essa ira no seu coração, do seu irmão, e foi uma ira guardada, e foi uma ira que foi sendo acumulada ao ponto dela explodir e culminar no assassinato do próprio irmão. A Bíblia conta apenas de um episódio na vida dessa família, e que a gente supostamente acha que foi simplesmente aquele momento da oferta, mas não foi. A vida de Abel afrontava Caim. A culminância foi a oferta. Foi Deus rejeitar a oferta de Caim. Porque o seu coração já não era um coração nobre, já não era um coração inteiro diante de Deus. Nós vemos a ira dos irmãos de José. A gente sabe que não foi um momento apenas. Aqueles irmãos vinham acumulando. O fato daquele pai elogiar mais aquele filho, daquele pai ter tanto cuidado com aquele filho, do fato deles verem como o pai preferia aquele filho mais novo. E isso culminou quase em um assassinato. Eles não assassinaram, mas esse era o desejo do coração, porque houve um irmão que teve misericórdia e falou, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo, vamos fazer com que ele suma da nossa vida. Outro tipo de assassinato. Vamos riscá-lo da nossa vida, mas não vamos ficar com esse sangue em nossas mãos. Então a ira, ela tem esse potencial, queridos, de nos tirar do sério, de tirar a nossa razão, a nossa razoabilidade, a nossa racionalidade. E, eventualmente, nós vamos passar por momentos de ira profunda. Eventualmente, mas nós precisamos tratar. Como que eu trato a ira, pastora? Nós já falamos aqui o primeiro princípio. Não deixa a ira se acumular por mais de um dia. Esse é um princípio bíblico. E vamos parar de dizer que a Bíblia não tem receita, tá bom? A Bíblia tem receita. A Bíblia tem parâmetros. A Bíblia tem padrões. A Bíblia tem normas e normas de qualidade. A Bíblia tem. Se nós observarmos, se nós bebermos dessa fonte, se nós vivermos esses princípios, eu posso garantir para você que você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu tenho essa, não é mais do que uma esperança, eu tenho essa convicção. Hoje de manhã, depois da ministração, uma pessoa me procurou chorando, falou, pastora, eu preciso perdoar alguém. Eu preciso perdoar. E o que eu faço, pastor? O que eu faço? E aí eu disse para ela, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E eu posso garantir que se você decidir, os sentimentos virão. E eu não falo isso, queridos, não é por mim, é porque é isso que a Bíblia diz, que nós devemos decidir perdoar. E aí eu não vou adiantar aqui, porque é o próximo tema que a gente vai falar, que é o próximo tópico. Então, o que fazer quando a ira chegar? Então, quando a ira chega, e ela vai chegar, nós precisamos orar. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Gente, orem. Orem. Nós precisamos entender que as nossas emoções, muitas vezes, elas não dizem a verdade. Então, quando a gente sentir que é uma ira, que é algo maior do que nós precisamos orar. Usar o recurso da oração. Quando você ora, quando você conversa com Deus, Deus intervém, Deus te dá lucidez. E a lucidez começa a entrar na nossa vida. Então, nós vemos isso na Bíblia. Foi interessante, ontem eu estava lá em casa, e vocês sabem que eu moro em chácara, nós temos 3 chácaras, assim. Tem a do pastor Salles, que é o nosso vizinho, e tem a outra chácara, que era nossa, enfim, que a gente vendeu, essa chácara. E esse rapaz da outra chácara, não sei nem se eu posso falar isso, mas enfim, eu vou falar, o último dono da outra chácara, ele usa a nossa água, e
lá em casa só tem um poço, então a chácara do pastor Salles usa a nossa água, e essa outra chácara, não sei por que cargas d'água, ele puxou a água e está usando a nossa água, mas ele não mora lá, então é só quando ele vai eventualmente. E nesse período de seca, acaba que nós ficamos sem água algumas vezes, porque se utilizar muito esse período de seca, eu não sei o que acontece, eu não sei se a bomba está precisando de uma limpeza, mas o certo é que nós já constatamos que no período de seca, se a gente usar muita água, a água acaba, e lá em casa, na minha casa especificamente, não acaba, porque é uma área mais baixa do que a caixa. Mas no caseiro ali acaba, né, porque fica mais ou menos na mesma altura, né, da caixa, e a água acaba não descendo. E ontem, por acaso, o caseiro me mandou uma mensagem: olha, a caixa secou. E eu havia molhado a grama, né, e aí a água secou. E aí eu vi que esse pessoal estava lá e estava tendo quase que uma festa, enfim. E eu já percebi que todas as vezes que eles vão para lá, acontece da água acabar, né? E eu já observei. Gente, aí eu fiquei bufando. E Luiz Carlos, como vocês sabem, está viajando. E eu já pedi para ele ir lá conversar, e ele não foi. Eu falei: pô, hoje eu vou lá. Hoje eu que vou lá. E já era a noitezinha, assim, eu falei: eu vou lá e vou resolver isso, né? Porque ele precisa furar o poço dele, ele precisa, enfim. E eu foi me dando aquela ira, aquela indignação, e eu falei: eu vou lá. Mas aí, depois da ira, eu comecei a orar. Falei: Deus, não deixa eu machucar, né, ninguém, não deixa eu mirar, né, eu quero expressar o teu amor para essas pessoas. E comecei a orar, né, e aí eu fui me acalmando, e aí eu fui, né, e aí fui lá, e aí chamei lá o dono, falei: olha, por acaso você está usando a água, tem alguma torneira aberta? Então, fui muito educadamente, conversei com ele. E Deus me livrou daquela ira, porque o primeiro instinto era: eu vou lá, eu vou resolver isso, eu vou dizer para ele, eu vou, né, tantas vezes que a gente já orientou, já falou, enfim. Então, a gente precisa orar, né? E eu tive essa experiência ontem mesmo, né, de que como a oração muda o nosso coração, né? E a gente entende isso. Então, quando a ira chega, a gente tem que voltar às nossas emoções e orar a Deus. Ore. Às vezes a gente fala: conta de 1 até 10. Não é contar de 1 até 10, é orar de 1 até 10. É isso que nós precisamos. Mas quando a ira chega também, a gente precisa examinar as reais causas da nossa ira. E eu já falei isso aqui. Por que que você está tão irado? Por que que a ira chega com tanta indignação em nosso coração? Nós precisamos descobrir esse padrão de ira. Porque nós nos indignamos. Nós precisamos fazer como o salmista, no capítulo 139, Davi disse a Deus: vê se há em mim conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Como eu disse, muitas vezes a nossa ira é fruto do nosso orgulho. Eu fiquei irado porque a pessoa não me respondeu do jeito que eu queria. Eu fiquei irado porque a pessoa não fez o que eu queria que ela fizesse. Eu fiquei irado porque aquela pessoa conseguiu atingir o meu ego. E, gente, pasmem, senhores, eu já vi gente irado porque alguém não viu ela passar. Porque alguém não viu e não falou com ela. Quais são as razões de tanta ira? Por que tanta indignação? E nós precisamos entender isso. Quando a ira chegar, examine as reais causas da sua ira, porque toda raiva, toda ira tem uma origem. E eu não estou dizendo que essas origens são necessariamente nobres, legais, né, no sentido de que é justo você sentir essa ira. É claro que muitas vezes nós nos sentimos ira e essa ira é justa. Mas a chave para a gente vencer a ira é a gente se conhecer e a gente perceber essas questões e crescer e amadurecer. Amém? Então, examine as reais causas da sua ira, vê se realmente há motivo. E mesmo assim nós precisamos ainda orar a Deus.
Outra forma de vencer a ira é fugir ou sair de situações ou confrontos não saudáveis. Porque quando a gente está irado, a gente tende a perder a razão. E aí a gente vai para o confronto sem estar preparado para aquilo. Deixa eu dar uma dica para você. Todas as vezes que você for confrontar alguém por uma ofensa que aquela pessoa te fez, só vá se você já tiver perdoado. Enquanto você não perdoar, não vá. Porque se você não perdoou, você vai despejar a sua ira. Você vai tentar jogar a sua ira. Você não vai resolver um problema. Mas quando você vai com o coração perdoador, aquela pessoa pode te afrontar, mas você já está com o coração de quem já perdoou. Eu me lembro que uma vez eu fui falar com uma pessoa e eu já tinha perdoado. Eu falava assim, olha, me perdoa, né? Eu fiz isso com você, eu também faço, gente, de vez em quando faço umas coisas assim com as pessoas. E aí a pessoa falou, não adianta não, você não vai mudar não. Eu falei, eu prometo, não vai não. Mas eu estava com o coração tão quebrantado, né? Tão querendo ser perdoado e tão querendo perdoar. E às vezes vinha lá no meu coração, fala para ela, né, que ela também não é lá essas coisas tudo, não. Mas eu estava com o coração, não, eu vou, não, você não vai não. Eu falei, vou. Não adianta não adianta. Eu falei, eu prometo para você. Eu vou me esforçar, eu vou mudar. Porque eu tinha resolvido, porque se eu fosse para resolver aquele confronto, sem ter perdoado, acho que eu teria causado um problema maior do que aquele que a gente tinha. Então, fuja desses ambientes se você ainda não está preparado. Não está preparado para o confronto. Então, ainda que você tenha que ter uma conversa difícil, vá debaixo dessa oração e desse perdão, sem desrespeitar as pessoas, porque senão as coisas complicam muito mais. Então, precisamos resolver a nossa ira nesse ambiente de oração, nesse ambiente de perdão. E é por isso que a quarta forma aqui de nós tratarmos com a ira é praticar o perdão independente das ofensas. E aí a gente leu o versículo célebre, né, de Mateus capítulo 18. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É uma conta difícil, não é, gente? Gente, mas nós conhecemos a Deus. Nós somos o povo do perdão. O perdão é uma realidade. O perdão é uma necessidade. Como eu disse, o perdão não é um sentimento. Não tem como a gente não lidar com perdão. Se nós tirarmos o perdão e o relacionamento do cristianismo, nós seremos um Lions Club, um Rotary Club, um clube social. Não existe cristianismo sem perdão. Então, essa é uma pauta que a gente precisa lidar diariamente. Nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, nas nossas amizades. Nós somos o povo que expressa a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é traduzida em nós como perdão. É a forma que nós temos de expressar a Deus. É perdoando. Então, pratique o perdão independente das ofensas. Essa é uma forma de nós lidarmos com a ira, porque se a gente não perdoa, nós vamos nos tornando pessoas iradas. E uma pessoa irada, ela vai se tornar uma pessoa amargurada. E ela vai se tornar uma pessoa difícil de relacionar. Então, a ira, ela traz em pauta esse ódio, esse rancor e raízes de amargura, que o apóstolo diz que nós devemos tirar todas as raízes de amargura. E a gente precisa entender e viver isso, queridos. Normalmente, pessoas que não perdoam são pessoas iradas. Quando você não perdoa, além da ira tomar conta do seu coração, você se torna escravo dessa pessoa e escraviza essa pessoa. O apóstolo Paulo vai dizer que nós nos tornamos escravos
daquilo que nós deixamos nos dominar. E tem pessoas que são dominadas pela ira. Ou seja, fizeram da ira o seu senhor. E qualquer coisa que domine você e que faz de você o seu senhor, seja maldito, arranca da sua vida. Porque nós temos um só Deus, um só Senhor. Amém? Qualquer coisa que domine você. E você pode dizer assim, não me domina não, pastora. Eu me iro ali, mas o perdão, a falta de... Não me domina não. Nós, quando não perdoamos, nós vivemos sobre a perspectiva dos outros. Não. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você não perdoa alguém, está com problema com alguém, está irado com alguém, aquela pessoa te ofendeu. Nós temos aqui os voluntários da igreja. Se você for trabalhar com aquela pessoa no mesmo grupo de voluntariado, você vai se sentir bem? Você vai se sentir confortável? Se tiver uma oportunidade de você mudar, você vai mudar. Se você não está bem com uma pessoa, aquela pessoa estiver na portaria da igreja, a maioria de nós vamos fazer uma volta aqui, para não passar e não falar com aquela pessoa. Quem é que está governando as nossas emoções? Quem é que está governando o nosso jeito de ser, as nossas atitudes? É a palavra de Deus? É aquela pessoa. É a ira, a falta de perdão, a ofensa que aquela pessoa nos proporcionou. Então, nós não podemos ser escravos de nada. Nós temos um Senhor, já optamos, e Jesus é o nosso Senhor. Então, pratique o perdão. Perdoar é esse antídoto contra a ira. A maioria de nós aqui, depois dos 30, já vacinamos contra o Covid, certo? Quem aqui já vacinou? Olha aí, tanto de gente, quase todo mundo. Só os novinhos que não. O que é a vacina, se não um antídoto que nos permite ou potencializa que nós vençamos o vírus, ou amenizemos a ação do vírus na nossa vida? E nós temos um vírus chamado Espírito Santo, ou um antídoto contra o vírus, chamado Espírito Santo. Ou o sangue de Jesus, o nosso sangue, que nos habilita a vencer, que nos habilita a perdoar. Você pode dizer, pastora, é difícil, mas nós temos um antídoto que nos possibilita vencer o vírus maldito, amém, da ofensa, da falta de perdão. É isso que o Espírito Santo faz. Sozinhos nós realmente não conseguiríamos vencer. Mas nós temos dentro de nós a capacitação, e foi isso que eu disse a essa pessoa de manhã. Você tem a capacitação de perdoar essas ofensas e de viver uma vida de liberdade em Deus. Perdoar é construir uma ponte que um dia passaremos. Todos nós precisamos dessa ponte. Porque na oração do Pai Nosso, nós oramos dizendo, perdoai aqueles que nos ofenderam, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma ponte. É uma ponte que nos leva até Deus. Então, nós precisamos entender que nós somos o povo do perdão. Nós somos a igreja do perdão. Nós somos o povo da graça. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando a ira chega, nós podemos vencer a ira, amando a todos de maneira incondicional. Pode dizer, eu não consigo, pastor, amar. Você não precisa gostar de todo mundo, mas você pode amar as pessoas com o amor ágape de Deus. Porque o livro de Coríntios, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o amor é paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Nas cerimônias de casamento, já fui em muitos casamentos, a maioria pregam essa palavra aqui. Mas você sabia que esse texto não é para casamento? Esse texto é para a igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo esse texto para a igreja de Coríntios. A gente pensa que o amor entre homem e mulher é que nunca vai acabar. E se acabar não era amor, né? A gente fala. Aí tem até as músicas, né, que a gente canta. Mas esse amor que a Bíblia está dizendo não é o amor eros. Não é um amor volátil.
Não é um amor líquido que se desfaz, mas a Bíblia está falando desse amor ágape, que nós temos condição de vivê-lo como igreja. O amor ágape de Deus, o amor que é paciente, o amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta, o amor que não acaba. Não é o amor entre um homem e uma mulher simplesmente, porque além do amor eros, nós precisamos exercitar entre o homem e a mulher. O casamento é a base de um casamento sólido, não é o amor eros, é o amor ágape. E a base dos nossos relacionamentos tem que ser o amor ágape. Então, por isso que nós podemos vencer, por isso que nós podemos amar as pessoas, mesmo não concordando com elas, mesmo não gostando do jeito delas, mesmo... É isso que a Bíblia está dizendo. Então, ame a todos. É uma maneira de nós vencermos a ira, de exercitarmos esse amor. Apesar do que você fez, eu vou te amar. Amém? É isso que Deus quer que nós vivamos, é esse amor. Então, definitivamente, é uma área que nós precisamos vencer. Arrumar a nossa casa. Por que que nós nos iramos? Por que que a ira muitas vezes corrompe? Por que que a ira muitas vezes traz problemas para os nossos relacionamentos? Porque nós deixamos que o sol se ponha sobre a nossa ira. Nós vivemos muitas vezes mal, e como diz Tiago, o apóstolo Tiago, né, ele diz que nós não recebemos muitas coisas porque nós pedimos mal. Eis que vos digo eu agora, não Tiago. Vivemos mal porque não vivemos o que a palavra de Deus diz. E como eu disse para aquela irmã de manhã, eu falei, vá pela fé, declare o perdão para aquela pessoa e Deus vai te abençoar. E eu digo hoje para vocês aqui, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não deixe a ira vencer você. E eu tenho convicção, não é esperança, eu tenho convicção de que o diabo não vai entrar na sua vida, não nessa área. Vamos fechar essa porta. Amém? Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os Efésios. Quando não resolvemos a ira, nós deixamos o diabo livre entrar nessa área, por essa porta da ira. Então, arrume a bagunça gerada pela ira. Remeta as suas emoções para Deus. Não haja por impulsividade. Examine as causas reais da sua ira. Seja honesto. Busque na Bíblia. Fuja desses confrontos não saudáveis e momentos inoportunos. Pratique o perdão, independente das ofensas, e ame incondicionalmente. E lembre-se de que nós vamos ter muitas influências na nossa vida que querem nos levar para longe dessa palavra, dessa verdade, desses princípios. Mas nós precisamos entender que nós não podemos deixar o diabo nem o mal assumir o controle na nossa vida. Amém? É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos o povo de Deus, porque nós somos igreja, porque nós estamos aqui cultuando a Deus. Eu, você e cada um de nós, todos vocês que estão participando aqui, e Deus tem algo para nós. Amém? E aí nós vamos ficar de pé, e nós vamos orar. Provérbios 16, verso 32, diz assim, melhor é o homem paciente. Olha só, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. A Bíblia valoriza os guerreiros, os homens de guerra. Davi era homem de guerra. Jonatas era homem de guerra. Nós vemos muitos guerreiros na Bíblia. Mas o livro de Provérbios diz que fala, melhor é o paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Você quer ver o cara e a cara de verdade? Não é a pessoa explosiva, não é a pessoa que põe tudo para fora, que joga na cara e que se ira. Pronto, falei. Mas a Bíblia diz que aquele que é paciente é melhor do que os melhores guerreiros. A Bíblia diz que aquele que controla o seu espírito
ele é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Eu amo os valores do reino de Deus, queridos. Amo, amo, amo. A gente vai ter muita surpresa no céu, meu Deus. Os lugares de honra, os galardões, nem sempre são para aqueles que parecem ser fortes. Mas às vezes as pessoas que estão escondidas, aqueles que às vezes nem são falantes, que nem se expõem, mas que são pessoas de honra. A Bíblia diz que aquele que é paciente, aquele que controla o espírito, este é o verdadeiro guerreiro, este é o verdadeiro conquistador. Amém? Amém? E nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos colocar, ó Deus, essas áreas, ou essa área da nossa vida. Muitas vezes somos controlados pela raiva, somos controlados pela ira, por esse sentimento, ó Deus, de querer se vingar, de perder a razão. Mas queremos ser como este guerreiro de provérbio, o verdadeiro guerreiro que é um paciente. Conquistadores. Conquistar o nosso próprio espírito, controlar o nosso próprio espírito. Oh Jesus, nós temos a oportunidade nesta noite de ser parecidos contigo, de aprender mais uma vez a ser a tua imagem e semelhança. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe, nos guarde de toda ira pecaminosa. Deus, nós queremos nos indignar com a injustiça, nós queremos nos indignar com a pobreza, nós queremos nos indignar com o sofrimento das pessoas, nós queremos nos indignar, ó Deus, com os órfãos, nós queremos nos indignar, ó Deus, com o tratamento que se dão aos órfãos e às viúvas, como diz a tua palavra, que essa é a verdadeira religião. Nós queremos nos indignar, ó Deus, com todas as leis que vêm contra a sua palavra. Sonda-nos, Senhor, sonda o nosso coração e nos ensina, Deus, nos ensina como viver, nos ensina, Pai, a vencer a ira diariamente. E se nós já tivemos prejuízos por causa da ira, Deus, nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nos perdoe, perdoe, Senhor, quando nos levantamos irados, por motivos e em momentos tão fúteis. Nos perdoe, Pai. Nós queremos ter o Teu caráter, nós queremos ter o Teu temperamento, ó Pai. Queremos ser como o Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém? E você ouviu essa palavra, e agora eu quero enviar você. Enviar, assim como Jesus disse que nós somos enviados como cordeiro para o meio dos lobos. Eu vou enviar você, não é que você vai para o meio dos lobos, mas nós vivemos numa cultura onde os valores do reino de Deus não são valorizados. Então nós vamos para o meio dos lobos, as pessoas estão nos dizendo o contrário, muitas vezes, do que a palavra de Deus nos diz. Nós muitas vezes nos espelhamos naquilo que não é espelho para a palavra de Deus. E eu quero enviar você para esse contexto, para você ser luz e sal da terra. Eu te envio em nome de Jesus. Eu te envio em nome de Jesus para este mundo perverso, perdido, para ser luz e para ser sal da terra. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos encerrar este momento. Eu quero abençoar a sua vida agora. Em nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Dos anjos sem amor.